Caro amiga, caro amigo, estamos retornando com o nosso canal Espiritismo e Transformação Social. Hoje iremos estudar a Lei de Igualdade, do Livro dos Espíritos, capítulo 9, e sobre a igualdade natural. Então a pergunta que Kardec fez aos Espíritos, vamos começar pela pergunta 803. Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem fracos, acham-se sujeitos as mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Vamos entrar agora aqui na desigualdade das aptidões. Então Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? A resposta é a seguinte: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer com a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venha habitá-lo para vos dar o exemplo. Ou seja, além das diferenças de aptidões entre os homens, que encarnam e reencarnam aqui na própria Terra, você pode ter espíritos de mundos superiores ao da Terra que vêm reencarnar para também ensinar aos homens da Terra sobre, por exemplo, ciência, sobre moral, E esses homens também se apresentam com uma grande diferença dos outros em conhecimento, em moral, em inteligência, E isso é importante para haver uma troca de conhecimento entre os vários mundos onde existe vida inteligente. Vamos aqui agora às desigualdades sociais. Pergunta 806. Kardec faz a pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, é natural, é uma lei de Deus, existe pobre, rico, pessoas com tantas condições e outras na miséria? O Espírito responde: não, é obra do homem e não de Deus. Então, amigos e amigas, esta diferença que nós percebemos na sociedade, uma disparidade de condições
materiais, uns muitos ricos, outros passando miséria, né? E uma grande maioria numa condição menor, isso não é obra de Deus, isso é obra dos homens. Então, os homens, em sociedade, em comunhão, né, poderão transformar essa realidade, construindo, tá certo, uma sociedade mais igualitária e com maior oportunidade para todos. Então, fica claro aqui essa questão na pergunta 806. E aí, avança na pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí o Espírito responde: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Ou seja, a desigualdade, né, com o passar do tempo, com a evolução, ela vai diminuindo, né? Então, continua: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, porque o egoísmo faz com que os homens mais inteligentes, né, eles queiram acumular riqueza só para ele e explorar os outros homens, né? E o orgulho faz com que, né, alguns de família, digamos assim, tradicional, né, que se acham de pessoas nobres, se achem, né, com esse orgulho, que tenham mais direitos do que os outros homens, né, que não nasceram em famílias abastadas, digamos assim, né? Então, quando o homem superar esse orgulho e esse egoísmo, né, as desigualdades irão desaparecendo cada vez mais. Porém, restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, é aquela questão que você trabalha mais, se esforça mais do que outro, você tem uma capacidade maior e você vai ter um merecimento maior na aquisição, digamos assim, de bens materiais. Nós estamos falando de bens materiais, né? Então, desigualdades sociais. Então, isso aí, essa desigualdade pelo merecimento, né, pela capacidade, já que cada um de nós é diferente um do outro, ela continuará. Mas a desigualdade social, de um modo geral, esta tende a desaparecer, de acordo aqui com o Espiritismo, né? Vamos aqui para frente, então, vamos pegar agora a desigualdade das riquezas. Então, Kardec pergunta, na pergunta 808, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude do qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então, Kardec pergunta como existe uma diferença que ele chama de mérito, de merecimento, em função de que cada um dos homens tem um tempo diferente, né, e encarnações diferenciadas, e uns se desenvolveram mais do que outros, se isso, né, não provoca essa desigualdade, né, das riquezas, que se isso, né, não é a causa dessa diferença de riqueza. Então o Espírito responde, sim e não, né? Aí fala assim, da velhacaria e do roubo, que dizeis? Então ele responde com uma pergunta, né? Ele diz, pode ser ou não, mas tem a velhacaria e tem o roubo. Então tem riqueza que não é digna, tem riqueza que não é de merecimento, né? Tem riqueza que não está ligada ao seu trabalho, né? Mas está ligada à velhacaria e o roubo. Então esta riqueza não é digna. E mais na frente, no ponto A, tem uma afirmação, né, aqui, de Kardec. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Por quê? Porque ele está colocando que a riqueza foi herdada. Se foi herdada, não foi a pessoa que herdou que provocou alguma exploração, alguma velhacaria ou algum roubo para adquirir aquela riqueza, né? Mas aí vem a resposta do Espírito, né? Ele responde, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Então o Espírito pergunta a Kardec, ora, essa riqueza, né, herdada, ela pode ser fruto
mesmo que quem herdou não tenha provocado a expoliação e a injustiça, mas a riqueza é fruto, né, dessa expoliação. Então, ela também não é uma riqueza digna, né? E vem mais uma pergunta interessante, né? E Kardec pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então ele pergunta se no passado já existiu ou se pode no futuro existir. O Espírito responde: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, ou seja, não há como ter uma igualdade absoluta, né, das riquezas entre os homens. Por quê? Porque cada um de nós tem uma capacidade diferenciada. Cada um de nós, né, tem uma história diferente e tem aptidões diferenciadas. Então, cada um de nós pode adquirir a propriedade, né, a riqueza, de acordo também com o seu potencial. Então, que isso aí vai, digamos assim, evitar uma igualdade absoluta das riquezas entre os homens, né? Aí Kardec aprofunda mais esse debate com o Espírito, perguntando o seguinte: por não ser possível a igualdade absoluta das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Aí o Espírito responde: não. Mas o bem-estar é relativo. Todos podem dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Então, você mesmo sem ter a igualdade absoluta das riquezas, você pode ter o bem-estar, mas esse bem-estar ele é relativo, né? É de acordo também com a sua capacidade. Por quê? Porque a execução dos trabalhos, né, diferencia um homem do outro, porque cada um tem uma aptidão diferenciada, e essa aptidão pode gestar na sociedade uma remuneração diferenciada, por exemplo. Então você acumula uma riqueza diferente do outro, de acordo com a sua capacidade, né? Então Kardec faz mais uma pergunta aos espíritos sobre a lei de igualdade. Será possível que todos os homens se entendam? Há possibilidade que a sociedade se organize, se entenda e melhore, né, ou supere a desigualdade social? A resposta do Espírito: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, a lei de justiça é mais uma lei natural, uma lei divina, codificada pelo Espiritismo, a exemplo desta lei de igualdade, né, que nós agora fizemos aqui o nosso programa. Então, a lei de justiça será tema do nosso próximo programa. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Muito obrigado e até a próxima.